Então aqui, ó, eu cliquei no NG Generate, né? Nós podemos gerar todas essas estruturas aqui, ó. Aplicações, classes, componentes, vamos começar até pelo componente, diretivo, né? Interface. Uma coisa importante aqui, não tem mais o provider, tá? Ele foi substituído pelo service. Então o service faz aí o serviço que fazia antes o provider, muito utilizado também dentro das APIs, né, nos web services. Então vamos lá. O que eu vou pedir para vocês fazerem aqui é o seguinte: nós vamos agora então executar. Ele está abrindo um bocado de informações aqui. Ok. Deixa eu diminuir. Ué. Pronto, eu tinha dado algum erro aqui, né? Não queria deixar eu diminuir o zoom com Ctrl-, foi alguma coisa que eu ativei aqui. Vamos lá, vamos então dar um NG, né? G de Generate, você pode escrever a palavra ou só colocar o G. Vamos utilizar aqui o C de Component, eu posso escrever a palavra ou somente utilizar o C, tá? Já vamos começando abreviando aí. E aqui eu vou colocar o nome dele de meu componente. Então qualquer um outro vai ser da mesma forma. Quero gerar um serviço, NG, G de Generate, S de Service e aqui o nome do serviço. Tá. Vou pressionar Enter para que ele possa fazer essa geração aqui, tá? Aqui em cima ele fica mostrando o que está aberto, aqui ele me mostra a estrutura do projeto. A partir de então, percebam que eu gerei na introdução. Eu não criei nenhum diretório e nem estipulei, né, nenhum local para a geração desse componente. Eu poderia também criar um diretório, entrar nesse diretório do projeto e criar o componente. É muito comum dentro de uma estrutura maior que você vai ter 10, 15, 20 componentes. Então você faz uma pasta chamada Components e lá dentro você vai criando, beleza? Não estou preocupando com isso, estou fazendo por enquanto na raiz. Então, perfeito. Ele gerou ela, ó. Percebam que tudo ele vai colocar dentro da source, tá? Aqui em app, que é a raiz do nosso projeto. Então, aqui dentro nós temos a pasta meu componente. E se eu abrir ela, vem justamente aqueles arquivos que eu falei para vocês que seriam padrão, tá? A classe, um arquivo spec que é de teste. Aqui nós temos o HTML dele e o CSS, que é a estilização. Então, eu posso utilizar ela, né, como propriamente uma página. Se você abrir a classe aqui, ó, Component, você vai ver o nome dela. Então, aqui fica o nome dessa página, tá? Tudo que é passado para ela é passado com nome com base nesse nome que está aqui, ó, que é meu component. Por exemplo, vou até dar um Ctrl- aqui porque está muito grande. Beleza, vamos diminuir um pouquinho. Aqui no App Mod, assim que foi gerado esse novo componente, ele criou uma declaração para ele. Isso em versões anteriores, né, se eu não me engano até na 6, não acontecia. Então era uma tristeza ficar definindo tudo que você gerava aqui, tá? Então agora isso já é feito. Então olha que bacana, ele já colocou aqui e já importou o pacote dela. Tá? Isso é necessário. Agora, existem casos que eu vou ter que fazer essas importações de forma manual? Sim. Vamos supor que eu queira criar uma rota para acessar esse componente que eu acabei de fazer. Para isso, então, nós vamos aqui para o App Routing Mod. Beleza. Aqui dentro dessa classe, né, routes, eu vou dar Enter só para poder expandir ela, tá? Vou dar um Ctrl+ aqui para aproximar. E aqui, então, eu vou estipular uma nova rota. Então, eu coloco o seguinte, path, para cada rota que eu criar, depois eu vou copiar essa primeira linha, então vai ser bem mais simples. E o que eu quero que ele coloque no browser para poder, por exemplo, acessar ela. Então, se ele colocar lá, meu componente, quando eu falo no browser é aqui, ó. Então, introdução, barra, vamos supor, meu componente. Só um exemplo aqui bem cru para vocês poderem entender, beleza? Quando for passado para minha rota meu componente, bacana, então eu quero que ele chame para mim um componente, e esse componente, como que ele se chama? Ele vem aqui agora o nome da classe. Então, é aquilo que eu estava falando para vocês. Eu preciso de dar a referência sempre pelo nome da classe. Eu vou abrir aqui novamente ela, ó, vou copiar e vou colar lá dentro da minha rota. Deixa eu abrir a rota de novo. Pronto. Ó. Mas como foi colado aqui, ele não trouxe o import de forma automatizada. Então eu vou clicar nessa lâmpada aqui, ó, e vou pedir para ele importar, beleza? Então ele vai importar aqui, né, no módulo da forma correta. E aí você vai ver aqui acima o import
acontecendo. Existem algumas extensões no Visual Studio Code que podem ser instaladas, como por exemplo a Auto Import e uma outra que se chama Angular Station Pack, beleza? Você pode instalar aqui, ó, no conjunto de extensões, e aí esses imports acontecem de forma automatizada. Então isso tende a facilitar muito, né, a sua vida aqui dentro do Visual Studio Code. Vou até procurar ela aqui, ó, e na próxima aula, se no caso aqui o meu já não tiver instalado, eu vou instalar ela também.